Em 2010, uma criança de 5 anos desapareceu enquanto brincava dentro da igreja durante uma missa em Fortaleza. O caso gerou uma comoção gigantesca, porém no dia seguinte o corpo da criança foi encontrado com requintes de crueldade. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve antes de mais nada. Aqui na descrição do vídeo tem todos os links necessários se você quiser também seguir nas outras redes sociais. E lembrando que a gente tem vídeos novos toda quarta e todo domingo. Então, sem mais dilação, bora logo pro vídeo. O ano era 2010 e a Alanis Maria Laurindo de Oliveira tinha apenas 5 anos quando tudo aconteceu. Ela nasceu e cresceu no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, o segundo maior bairro da região. Assim como as crianças da sua idade, a Alanis sempre foi muito feliz, adorava brincar, dançar e era muito querida pela sua família. A sua mãe, Patrícia Laurindo, era auxiliar de dentista na época e, segundo ela, a sua filha era muito carinhosa, delicada, adorava brincar de bonecas e elas eram muito apegadas. A Alanis morava com os seus pais, Patrícia e Adairton, na casa da avó materna, Maria Socorro Laurindo, que era também quem costumava cuidar da Alanis enquanto seus pais trabalhavam, até que conseguissem de fato uma casa para morarem, e já estava quase tudo certo para eles se mudarem dali. A família era bastante humilde e religiosa, e todos eles costumavam frequentar a igreja da região, que era uma igreja chamada Nossa Senhora da Conceição. Quando a Patrícia ficou grávida, ela tinha um problema de saúde e, por conta disso, a sua gravidez foi considerada de risco. Porém, a criança nasceu com muita saúde e sempre muito alegre e espevitada. Segundo a Patrícia, a Alanis era muito inquieta, costumava correr pela casa, estava sempre muito feliz e principalmente porque no Natal de 2009 ela havia ganhado uma Barbie como ela sempre quis. Após o nascimento da Elis, a família se uniu ainda mais religiosamente e a Patrícia sempre disse que Deus mandou a sua filha como um anjo, que ela veio com o propósito de unir a sua família e a família de seu marido. No dia 7 de janeiro de 2010, numa quinta-feira, os pais de Alanis foram com ela para a missa na igreja Nossa Senhora da Conceição, como de costume. Em certo momento, durante o conhecido A Paz do Senhor ou A Paz de Cristo, onde os fiéis se cumprimentam, a Alanis desapareceu. Quase que imediatamente, a sua mãe percebeu que a garotinha não estava no local e se desesperou. E logo ela, seu marido e as pessoas que estavam por ali começaram então a procurar pela Alanis. A igreja é cercada de muros, porém durante a missa o portão da entrada costuma ficar aberto, já que tem um pátio onde as crianças costumam ficar brincando enquanto os pais estão dentro da igreja. E a última vez que Alanis foi vista, ela estava bem próxima à entrada da igreja com 2 crianças. E em todo momento onde ela estava brincando, a sua mãe conseguia vê-la de longe. E ela desapareceu muito rapidamente. Todos que estavam presentes então começaram a procurar não só pela igreja, mas também pela rua, pelas laterais, pela praça, e nada era encontrado, nenhuma resposta, nenhuma pista. Então a polícia foi avisada no mesmo dia e as buscas então aumentaram. Segundo as crianças que estavam próximas da Alanis, ela teria saído da igreja com um homem que estava com uma calça jeans e uma camiseta vermelha de time. E esse homem estava próximo da entrada, ele falou algo para Alanis, pegou pelas suas mãos e os dois saíram de lá juntos. A polícia logo começou a procurar então alguém com a descrição feita pelas crianças. E mesmo que sendo muito difícil, algumas pessoas chegaram a confirmar que viram esse homem passando com uma criança pelo bairro. No dia seguinte, fotos e informações de Alanis foram colocadas por toda a cidade, todo mundo só falava disso. Onde estava a pequena Alanis? Mas ninguém tinha qualquer informação que levasse ao verdadeiro culpado. É dito inclusive que nesse período do desaparecimento, com uma crueldade absurda, algumas pessoas adultas, ligaram para a família da Alanis passando trotes, e trotes bem ridículos, digamos assim, como se fosse para despistar algo, ou então dizendo que estavam com a criança.
E tudo isso acabou, de certa forma, piorando toda a situação, piorando as investigações, já que essas pessoas não respeitavam o desespero de uma mãe e de um pai de uma criança de 5 anos que estava desaparecida. Uma mulher que não teve seu nome divulgado, ela foi testemunha do crime. Isso porque no dia do desaparecimento, ela trabalhava como ambulante, ela vendia lanches em uma praça no bairro Antônio Bezerra, e ela viu quando um homem passou com uma menina, uma criança, em direção a um matagal, próximo aonde ela trabalhava. Algum tempo depois, o homem voltou sozinho e ela perguntou onde estava a menina. E ele respondeu que a criança era sua sobrinha e que a tinha deixado na casa dos pais. Ele ainda parou no local, comprou um suco, pagou e foi embora. No dia seguinte, vendo a comoção em busca pela Alanis, ela lembrou da cena da noite passada e ficou muito nervosa. Ela inclusive foi procurada pela polícia e ajudou também nas investigações, dando todos os detalhes que lembrava. E segundo ela, mesmo sendo testemunha, ela pediu o apoio da polícia porque ela estava recebendo ameaças pelo telefone de pessoas desconhecidas. Esse homem em questão que foi visto se chamava Antônio Carlos dos Santos Xavier e ele era conhecido como Cazim. Ele tinha 30 anos na época. Antes do caso, em 2000, ele já havia sido condenado a 23 anos de prisão por ter estuprado uma criança de 5 anos. Depois da condenação, ele foi transferido para uma unidade de regime semiaberto e fugiu da prisão em 2008, cometendo inclusive um outro abuso sexual antes do ocorrido contra a Alanis. No dia seguinte ao crime, por volta das 16 horas, o corpo da Alanis foi encontrado às margens de um canal, dentro de um matagal, na rua Rui Monte, próximo de onde a testemunha havia informado. O que aconteceu foi que o Cazim abordou a Alanis ainda na igreja, ele assistiu toda a missa e ele foi até lá somente para capturar uma criança. No momento em que estava propício e os adultos estavam se cumprimentando, ele então ofereceu pipoca para a criança e a tirou do pátio da igreja. Depois, ele a levou até o matagal, onde ela foi abusada sexualmente e morta de forma cruel. No dia 10, a Polícia Civil divulgou um retrato falado de um dos suspeitos e logo 2 irmãos foram dados como suspeitos pela morte da Alanis. Um deles se chamava Francisco Charles dos Santos Xavier e ele era irmão do Cazim. E ele também respondia por crimes sexuais. Porém, o Francisco culpou o irmão do crime contra a Alanis. Um dia depois, a polícia considerou o Cazim como o único suspeito do crime, principalmente depois que foi verificado todo o seu histórico, onde ele foi apontado como um criminoso de alta periculosidade. Mesmo durante o desaparecimento do criminoso, centenas de pessoas se uniram em uma homenagem a Alanis e pediram por justiça em nome da criança. No dia 12, uma mulher reconheceu o Cazim enquanto estavam dentro de um ônibus, e então ele foi pego e preso no terminal de Siqueira. Assim que foi levado preso, ele confessou o crime, porém dias depois, no dia 19, ele mudou o seu depoimento, dizendo que ele era inocente do estupro e do assassinato, alegando que havia apenas sequestrado a Alanis em nome de uma outra pessoa, da qual ele se recusou a dizer quem era. Por conta disso, um exame foi realizado por legistas da Perícia Forense do Estado do Ceará para ver se as amostras de DNA do Cazim eram compatíveis com as encontradas em Alanis. Alguns dias depois, o exame então ficou pronto e confirmou que 2 pelos pubianos adultos que foram encontrados no abdômen da vítima eram pertencentes a Cazim. Ainda realizaram também uma contraprova, como de costume nesse tipo de caso, e novamente foi confirmado, o que afastou a versão de inocência apresentada por ele. Com isso, o Cazim foi então indiciado por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. A sua defesa alegava insanidade mental, porém para o promotor do caso, ele possuía inteligência aguçada. Foi realizado também um exame em que foi constatado que o Cazim possui transtorno de personalidade antissocial e ele foi considerado como um psicopata, apresentando indícios de periculosidade. Foi descoberto também que ele aos 6 anos foi abusado por um vizinho e que isso teria provocado traumas eternos na sua vida.
A causa da morte da Alanis foi dada como traumatismo, crânioencefalite e asfixia por esganadura com violência sexual associada. Segundo seu exame cadavérico, o criminoso usou de meio cruel pela capacidade de defesa da vítima por sua pouca idade, pela multiplicidade, localização e diversidade das lesões encontradas no corpo da menina. Foi tudo extremamente brutal. Após todas as provas derrubarem a versão de inocência dada por ele, no dia 26 de março de 2010, ele voltou a confirmar que era o culpado pelos crimes. Em agosto daquele ano, o seu julgamento teve início e com ampla repercussão social. No dia 25 de agosto foi então o julgamento no Fórum Clovis Bevilacqua, e lá foram montados 2 telões para que o público e operadores do direito pudessem acompanhar toda a sessão. Após 7 horas de julgamento, o Kazim foi condenado então a 66 anos e 5 meses de prisão, onde ele pode cumprir apenas 30 anos em reclusão. E a sua pena pode progredir para regime semiaberto no dia 11 de maio de 2028. Tempos após a morte da Alanis, a Patrícia, sua mãe, teve 2 filhos e, segundo ela chegou até a pensar que a dor poderia ser preenchida de alguma forma ou que pudesse diminuir. Porém, ela percebeu que cada filho tem um lugar especial e ela enxerga em seus 2 filhos uma nova forma de encarar a vida, um novo motivo para viver, porém a falta e o vazio que sente por Alanis é eterna e que ela nunca vai superar. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, aproveita e deixe seu comentário para ajudar aqui no engajamento. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada, valeu, tchau, tchau!